Fala, meu querido aluno e minha querida aluna do 9º ano, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Alexandre Lima. Estou de volta para darmos continuidade aos nossos estudos de geografia. Dessa vez, iniciando uma nova unidade, a unidade 6, no qual nós iremos falar sobre o Oriente Médio, a Ásia Setentrional e a Ásia Central, que são justamente subdivisões do continente asiático. Vamos lá? Meus queridos, essas três sub-regiões do continente asiático, a qual nós iremos ver no conteúdo que vamos estudar nessa unidade, elas vão apresentar algumas características em comum entre elas. Tudo bem? Que características, professor? Por exemplo, o fato de serem áreas bem extensas, certo? Com baixa densidade demográfica. Como assim, professor? Eu estou falando aqui que eu tenho áreas, certo? Com uma grande extensão territorial, que, no entanto, eu tenho baixa densidade demográfica, ou seja, eu tenho uma distribuição populacional nessa região muito baixa. Essa população, né, essa concentração populacional, ela vai ocorrer justamente naquelas que são consideradas as cidades mais importantes, aquelas que dependem, por exemplo, da extração do petróleo, ou então também em regiões de áreas agrícolas. Outros fatores que também vão contribuir para que essa distribuição populacional seja bem irregular no território dessas três regiões são as condições naturais, né? Por exemplo, as condições naturais que vão se referir, por exemplo, ao clima. Eu vou ter regiões com clima quente e seco, e também vou ter regiões com climas extremamente frios. Ou seja, essas condições climáticas vão justamente ditar o processo de ocupação, de distribuição da população ao longo dessas três regiões do continente asiático. Vamos começar essa unidade conhecendo primeiramente o Oriente Médio, que é uma região do continente asiático que, de certa forma, apresenta uma grande instabilidade geopolítica, em virtude aí de uma série de fatores, mas principalmente o fato dessa região apresentar uma grande quantidade de jazidas de petróleo, que de certa forma atrai a atenção do mundo todo para ela, e aí eu vou ver uma série de fatores consequentes, né, a essa busca por esse petróleo dessa região. O Oriente Médio está localizado no sudoeste asiático, entre a Europa, a África e as demais regiões da Ásia. Possui uma área de 6,8 milhões de quilômetros quadrados, mais de 362 milhões de habitantes, isso por volta do ano de 2017, e 17 países, sendo Irã e Turquia os mais populosos. O idioma árabe é o mais falado na região. É muito utilizado até mesmo na Turquia, no Irã e em Israel, que são países não árabes, cujos idiomas oficiais são, respectivamente, o turco para a Turquia, o persa para o Irã, né, e o hebraico para Israel. A origem da expressão Oriente Médio faz parte da visão eurocêntrica do mundo. Durante as chamadas cruzadas, que eram expedições militares com interesses comerciais e religiosos, e no estabelecimento das rotas comerciais entre Oriente e Ocidente, os europeus consideravam a região como o ponto médio entre a Europa ocidental e o Extremo Oriente. Justamente por isso, gente, a nomenclatura dessa sub-região, né, ser chamada de Oriente Médio. Afinal de contas, para esses povos, essa região era considerada justamente como um ponto bem central, né? Ali estava no meio entre a Europa Ocidental e esse Extremo Oriente. Vamos observar alguns países dessa região, como por exemplo, podemos destacar aqui a Turquia e o Irã, pelo fato de serem os países mais populosos dessa área, né? Podemos destacar também aqui a Síria e o Iraque, em virtude desses dois países possuírem um processo de instabilidade muito grande, né, em virtude de conflitos que vêm ocorrendo aí nos seus territórios. O Iraque desde o ano de 2003, né, com a invasão norte-americana para depor e, consequentemente, punir o ditador Saddam Hussein, e a Síria desde 2011, que está mergulhada numa grande guerra civil, né? Então são justamente países dessa região que vão apresentar uma grande instabilidade, muitos conflitos em virtude de uma série de interesses. Outra área de muita instabilidade é aqui, ó, próximo do Estado de Israel. Afinal de contas, aqui eu tenho uma série de conflitos entre Israel e os seus países vizinhos em virtude de questões políticas, territoriais, mas principalmente religiosas. Essas questões nós vamos ver detalhadamente mais à frente aí desta unidade, tudo bem? Vamos entender agora como se formaram esses países nessa região do Oriente Médio.
Antes da Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918, o Oriente Médio era formado pela Pérsia, pelo Império Otomano, por colônias inglesas e francesas e pela Arábia. Os povos da região estavam organizados em tribos, com limites territoriais demarcados pela percepção que cada povo tinha do seu território. Com o fim do Império Otomano em 1922, Reino Unido e França dominaram e colonizaram a região, impondo novas fronteiras que não consideravam a cultura e a organização social dos povos. Ou seja, a partir do momento que eu vejo o Reino Unido e a França, chegarem, colonizarem essa região, sem levar em consideração as diferenças que existiam dentro dessa região, o que é que vai acontecer? Já começam ali meio que de certa forma a aguçar, atiçar alguns conflitos entre os povos dessa região. Vejo surgir a Turquia como maior herdeira do Império Turco-Otomano e os chamados protetorados britânicos, como Chipre, Iraque, Catar, Kuwait, Bahrein e Jordânia, e protetorados franceses, como Líbano e Síria. Antes, uma observação: o que são esses protetorados? Os protetorados, gente, são basicamente esses territórios, como vocês bem podem observar, certo? Que de certa forma eles vão ter uma autonomia interna, vão conseguir resolver ali algumas coisas, estabelecer algumas políticas. No entanto, no que diz respeito às questões políticas externas e subordinação militar, eles vão estar, de certa forma, obedecendo ao Reino Unido, no caso dos protetorados britânicos, e à França, nos protetorados franceses. Estes países iniciaram um processo de independência somente a partir do final da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, quando a Segunda Guerra Mundial acaba, estes países vão querer deixar de ser protetorados, vão querer, deixar de certa forma de ter alguém para obedecer e vão querer ser independentes. Consequente a tudo isso, com o fim da Segunda Guerra Mundial, esses países vão iniciar uma série de movimentos buscando a sua independência. A Pérsia manteve-se independente, mas sob forte influência do Reino Unido e da Rússia. Na década de 20, teve seu nome alterado para Irã. O Afeganistão tornou-se independente do Reino Unido em 1919. A Arábia Saudita nasceu independente em 1932, mas com forte influência britânica. Iêmen, Omã e Emirados Árabes Unidos, este último, que é a unificação dos 7 Emirados a partir de 1971, permaneceram como protetorados britânicos e se tornaram independentes após a Segunda Guerra Mundial. Israel foi criado em 1947 pela Organização das Nações Unidas. Este último que comentei é justamente a partir desse momento que o Estado de Israel é criado em 47 que eu vou ver as tensões crescerem ainda mais nessa região do Oriente Médio. Vamos falar agora de um recurso que é muito importante para os países dessa região: o petróleo. Afinal de contas, para muitos dos países do Oriente Médio, este recurso ele é a base da economia. A maioria dos países do Oriente Médio tem economia baseada na extração do petróleo. Na região, localiza-se algumas das maiores reservas e alguns dos maiores produtores do mundo. Observe o gráfico. Neste gráfico, nós podemos observar os principais países produtores de petróleo no mundo no ano de 2017. E a gente vai perceber aqui justamente o seguinte: uma grande presença de países do Oriente Médio, como a Arábia Saudita, o Irã, o Iraque, os Emirados Árabes Unidos e o Kuwait. Se nós formos observar, por exemplo, a quantidade percentual da Arábia Saudita nesse mercado, vai estar aqui em torno de 13%. Se formos observar, por exemplo, a do Irã, a gente vai ver justamente esse país aqui com cerca de 5,5% dessa produção. Ou seja, eu tenho países que vão possuir, vão ter esses países na região do Oriente Médio, que vão possuir grandes jazidas de petróleo. E alguns deles, em virtude de perceber que o petróleo é um produto tão valioso no mercado externo, vão de certa forma ficar reféns da produção deste. Afinal de contas, em alguns países, esse é o recurso mais explorável, o recurso mais rentável e, consequentemente, vai ser o sustento da economia. No entanto, a gente percebe o seguinte: na medida que o preço do barril do petróleo está em alta no mercado, esses países vão lucrar muito. No entanto, no momento que o preço do barril do petróleo começa a sofrer baixas no mercado internacional, esses países vão perder muito. Isso é o que acontece quando um país tem a economia justamente refém de um determinado produto.
né? Por exemplo, a Venezuela, que não é do Oriente Médio, é aqui da América do Sul, porém possui, de certa forma, a sua economia muito refém do petróleo. Na medida que o preço do petróleo ele veio a cair no mercado internacional, esse país, de certa forma, teve um intenso baque na sua economia, que consequentemente, né, aliado a outros fatores, levou a Venezuela a uma grande crise econômica e também humanitária. A produção de petróleo está concentrada principalmente no Golfo Pérsico, responsável por cerca de 1/3 do petróleo consumido no mundo. Por aí vocês tiram a importância que tem a produção de petróleo na região do Oriente Médio para o nosso planeta. O produto é exportado principalmente para os Estados Unidos, União Europeia e países da própria Ásia. O transporte é feito por oleodutos e navios petroleiros abastecidos no Golfo Pérsico. Peraí. O que é esse Golfo Pérsico, gente? É basicamente essa região aqui, ó, como a gente bem pode perceber. Antes de qualquer coisa, o que é o Golfo na geografia? É basicamente, né, um braço de mar que se estende para a porção continental, como a gente pode perceber, ó. Isso aqui é uma parte, né, como a gente chama, um braço de mar que se estende, ó, para essa parte continental, adentra na porção do continente. Ou seja, essa é a região do Golfo Pérsico, tudo bem? Dando continuidade, ou em portos do mar Mediterrâneo, onde o petróleo chega por meio de oleodutos, né? E aqui a gente pode observar no mapa. O que são esses oleodutos, gente? Oleodutos são basicamente tubulações por onde esse petróleo vai ser transportado. Tubulações mesmo, gente, como a gente pode observar a seguir. Esses canos, como nós podemos observar aqui, são justamente os oleodutos. Eles vão ser responsáveis pelo transporte de petróleo de uma região para outra, né? Como a gente vai bem perceber aqui, ó. A gente observa que o mapa da região do Oriente Médio, essa região ela é toda cortada por oleodutos, né? Por exemplo, se a gente for pegar aqui esse aqui, que vai aqui de Iembo, aqui próximo do Mar Vermelho, até a região aqui do Bahrein, a gente percebe justamente isso. Todo esse petróleo ele é transportado por meio dessas tubulações, como a gente bem viu, de uma região para outra. Isso, de certa maneira, né, vai contribuir para um escoamento mais rápido da produção desse petróleo e, consequentemente, né, o abastecimento desse recurso no mercado internacional. E a gente percebe justamente a importância que também tem para esses países do Oriente Médio a necessidade de ter esses meios de transporte para esse recurso, para que esse recurso fique cada vez mais competitivo, cada vez mais, como eu posso dizer, com melhor qualidade no mercado internacional, para uma posterior venda ainda mais lucrativa. E essas reservas de petróleo na região do Oriente Médio despertam o interesse das principais potências do nosso planeta, como os Estados Unidos, os países da União Europeia, a China, o Japão, e consequentemente, né, eu vou ter aí também algumas tensões nessa região, principalmente no que diz respeito a algum país, né, tentar de certa maneira controlar mais, estar mais próximo das realidades desses países do Oriente Médio. Muitas disputas internacionais e guerras foram motivadas pelo controle das jazidas de petróleo localizadas no Golfo Pérsico, tornando fundamental a segurança das plataformas e do transporte do petróleo. Os Estados Unidos, com suas bases navais e militares no mundo, fazem um patrulhamento contínuo dessas rotas marítimas. Até o final da década de 1950, a exploração, o transporte e a comercialização do petróleo no Oriente Médio eram controlados por 7 empresas multinacionais, conhecidas como 7 Irmãs, né? 5 de origem estadunidense, Exxon, Standard Oil, Mobil Oil, Texaco, né, e Gulf Oil, né? Não sei muito bem a pronúncia em inglês, eu faltei essa aula aqui, mas enfim. E 2 de origem britânica, a Shell e a British Petroleum. Olha. Com a criação da Organização dos Países Exportadores do Petróleo, também chamada de OPEP, em 1960, os países produtores limitaram o poder das 7 irmãs, assumindo o controle da exploração e do refino do produto. As empresas estrangeiras ficaram com o transporte e a comercialização. A OPEP também passou a limitar a produção e a aumentar o preço do petróleo à medida que alguns dos seus interesses eram ameaçados, o que refletiu na economia mundial, aumentando os preços dos combustíveis e de produtos que têm o petróleo como matéria-prima ou fonte de energia na fabricação. Falamos da OPEP na aula passada. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo vai reunir justamente diversos países do nosso planeta que produzem e vendem muito petróleo no mercado internacional. E a maioria dos países que compõem a OPEP estão no Oriente Médio.
E a criação desse organismo, de certa maneira, foi justamente para que eles tivessem maior autonomia no que diz respeito à exploração desse recurso, né, e o seu refino. Porque o que é que acontece? Como vimos anteriormente, antes, né, os países, de certa forma, deixavam todo esse processo de produção, todo esse processo de venda, todo meio que terceirizado nas mãos das chamadas sete irmãs, né, as principais empresas aí de petróleo, como a gente bem percebeu, 5 de origem estadunidense e 2 de origem britânica. Então o que é que acontece? Essas empresas chegavam nessa região do Oriente Médio, chegavam nesses países do Oriente Médio, exploravam o petróleo, né, faziam todo o processo de refino e também a venda. Consequentemente, davam aí alguns trocados para esses países da região do Oriente Médio. No entanto, a criação da OPEP fez com que esses países do Oriente Médio assumissem agora parte dessas atribuições, né? Como aqui a gente bem percebeu, esses países vão assumir a exploração e o refino do produto, enquanto que as empresas vão ficar encarregadas do transporte e da comercialização. E a partir do momento que eu tenho a OPEP se impondo como um organismo, né, internacional, no que diz respeito à exploração do petróleo, de certa maneira, essas empresas estrangeiras vão começar a meio que a perder esse controle no que diz respeito à produção e o refino. Consequentemente, elas vão perder também, né, poder no mercado internacional. Por exemplo, como assim, professor, perder poder? Porque na medida que eu tenho a OPEP como organismo econômico, também vou ter esse mecanismo funcionar como um organismo político. Afinal de contas, de repente, se um país, né, que é participante, que é membro da OPEP, tem os seus interesses afetados aí por alguma política norte-americana, alguma política chinesa ou algo do tipo, eles podem meio que se vingar, aumentando o preço do barril do petróleo. Consequentemente, a partir desse mecanismo, esses países da região do Oriente Médio vão conseguir fazer mais pressões, né, em organismos internacionais para que seus interesses sejam mais bem vistos comparado a décadas anteriores, quando esses países, de certa forma, não tinham tanta expressividade no mercado mundial, já que essa exploração do petróleo era feita por outras empresas de outros países. No entanto, embora eu tenha países completamente reféns, né, da produção do petróleo, vão existir também outras atividades econômicas nessa região. No entanto, como por exemplo, se formos observar a agricultura, esta por sua vez vai ser bem limitada, em virtude justamente de condições climáticas dessa região do Oriente Médio. Afinal de contas, nessa região, eu vou ter a predominância disso aqui, ó, um clima desértico. Consequentemente, a agricultura ela vai ser bem mais restrita, ela vai se restringir às áreas mais úmidas, como por exemplo, na faixa litorânea do Mar Mediterrâneo, na planície da Mesopotâmia e nos vales fluviais, onde é possível o uso da irrigação, ou seja, tirar a água dos rios e realizar a irrigação, né, dessa agricultura realizada nas proximidades. No litoral do Mar Mediterrâneo, destacam-se a azeitona e frutas. Na planície da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, aquela região chamada também de crescente fértil, destaca-se o cultivo irrigado de trigo, arroz, frutas e algodão. Turquia e Israel são os maiores produtores agrícolas dessa região. Algumas áreas de deserto têm se tornado importantes produtoras agrícolas graças a técnicas de irrigação e manipulação genética de sementes, como o deserto de Negev, em Israel, onde são cultivados trigo, frutas, cevada, legumes, verduras e algodão, entre outros produtos. Mas a gente bem pode observar no mapa, né? A gente percebe o seguinte, como é restrita essas áreas de cultivo na região do Oriente Médio, justamente em virtude de fatores climáticos, como a gente bem percebeu anteriormente. No entanto, além da agricultura, eu vou ter outras atividades a serem realizadas nessa região, como a pecuária, né, que eu vou ter o destaque nessa região do Oriente Médio, o chamado pastoreio nômade, onde os criadores vão deslocando o gado em busca de água e alimentos. Não ficam parados num único local, né, vão levando esse gado na medida onde eles vão encontrando esses recursos. Os principais rebanhos são de ovelhas, cabras e camelos. Na atividade industrial, destaca-se Israel e Turquia, os países mais industrializados da região. A Turquia concentra indústrias química, mecânica e automobilística, enquanto Israel, indústrias de equipamentos eletrônicos, alimentos, telecomunicações,
armamentos e equipamentos agrícolas. Nos países produtores de petróleo, destacam-se as indústrias petroquímicas. Nos demais países, destacam-se as indústrias de bens de consumo. Outra atividade de muito potencial econômico que vem sendo desenvolvida, né, vem crescendo nessa região do Oriente Médio cada vez mais, é o turismo, justamente com destaque para os países do Golfo Pérsico, principalmente os Emirados Árabes Unidos, que, preocupados em diminuir a dependência econômica em relação ao petróleo, têm destinado altos investimentos em infraestrutura e desenvolvimento do setor de turismo, com a construção de hotéis luxuosos, praias e ilhas artificiais, viu? Que atraem turistas do mundo todo, principalmente para Dubai e Abu Dhabi. O turismo religioso também se destaca, pois foi nessa região que se originaram 3 importantes religiões do mundo: cristianismo, islamismo e judaísmo. Vamos observar aqui essa imagem, né? Como a gente bem pode perceber, lá em Dubai, gente, são realmente ilhas artificiais, como vocês bem podem perceber, certo? Isso é uma coisa muito comum nessa região, que são construídas justamente para abrigar hotéis luxuosos, grandes resorts, entre outras coisas. E isso, de certa forma, vem atraindo turistas do mundo todo. E, consequente a isso, né, a economia dessa região ganha mais uma atividade para que esta não venha ficar só refém da atividade petroleira, né, para que ela não venha ficar só refém dos lucros obtidos a partir da produção e comercialização do petróleo. Meus queridos, agora vamos falar sobre isso aqui, ó, guerra, as instabilidades na região do Oriente Médio, começando aqui pela chamada Guerra Civil da Síria. A princípio, vamos entender o que estava acontecendo antes de desencadear esse conflito. Ali entre os anos de 2010 e 2011, começa a ocorrer na região do Oriente Médio a chamada Primavera Árabe, né, que foram uma série de manifestações que foram combinadas, né, articuladas por meio das redes sociais, justamente para reivindicar direitos, né, para exigir a renúncia, para tentar depor ditadores que comandavam ali alguns países da região do Oriente Médio. Quer exemplos? Egito, Líbia, Marrocos, entre vários outros países, né, tiveram essas manifestações que desencadearam aí uma série de consequências, né, uma série de mudanças políticas nesses países. Muitas vezes reivindicando mais democracia, que alguns desses países, esses pedidos meio que foram atendidos. No entanto, né, agora falando da Síria, o que é que vai acontecer? Em 2011, a população síria também vai às ruas, também vai reivindicar direitos. No entanto, o que é que vai acontecer? O governo do ditador, certo? Bashar al-Assad, ele vai iniciar ataques armados, eu falei armados, contra as manifestações populares, né? Que fizeram parte ali da chamada Primavera Árabe, como conversamos anteriormente. O Bashar al-Assad, gente, ele governa o país desde 2000. No entanto, a família dele está no poder desde 1970, ou seja, um longo período de exploração, um longo período de ditadura ali na Síria, né, que de certa forma acabava sufocando esses direitos da população síria. Então, o que é que acontece? A população, vendo essas manifestações serem sufocadas com muita violência, começam a se unir em milícias, como o Exército Livre da Síria. Agora eles também estão armados, agora eles também vão para o fronte de batalha contra o exército fiel ao Bashar al-Assad. E aí, consequentemente a isso, né, essa instabilidade, eu também vou ver surgir, né, vou ver crescer o chamado Estado Islâmico, que num primeiro momento lutava com os opositores, né, contra o governo de Bashar al-Assad. Mas quando ele olhou assim para o lado, né, quando o Estado Islâmico olhou assim para o lado e viu bagunça, olhou para o meio e viu bagunça, olhou para o outro e também viu bagunça, pensou o seguinte: meu irmão, vamos fazer o seguinte, vamos lutar para a gente tomar o poder. Então o que é que acontece? O Estado Islâmico, que antes, lutando com os opositores, começa a reivindicar territórios e cometer atrocidades com o objetivo de implantar a Sharia, né, a lei islâmica mais radical possível. Os Estados Unidos bombardeiam áreas dominadas pelo grupo terrorista Estado Islâmico e passam a apoiar os grupos rebeldes da ELS. A Rússia e o Irã apoiam o governo de Bashar al-Assad. Ou seja, a gente percebe o seguinte: grupos rebeldes apoiados pelos interesses norte-americanos, né? O grupo do governo do Bashar al-Assad apoiado por interesses russos e iranianos, que são completamente antagônicos, ou seja, contrários aos norte-americanos.
A ONU pede a implementação de um governo de transição. No entanto, as mediações realizadas pelo órgão apresentam pouco resultado. O território sírio está fragmentado, com áreas dominadas por diversos grupos e interesses. Até 2018, o número de mortos na guerra da Síria passava dos 500 mil, e cerca de 5 milhões e meio de refugiados haviam deixado o país. E aqui eu percebo também aquele intenso fluxo migratório de pessoas do Oriente Médio em direção à Europa, né? Em direção a países vizinhos, mas principalmente à Europa. E esse fluxo migratório da região do Oriente Médio é justamente maior, né, em sua maior parte, ocasionado por esse conflito aqui, como nós vimos, na guerra da Síria. Como a gente bem pode perceber, aqui são ruínas aqui na cidade de Alepo, né, que foi justamente um palco das batalhas mais intensas durante esse período da guerra civil da Síria. Ei, mano, vem cá. Te contar um segredo. Tu acha mesmo que os Estados Unidos vão apoiar os rebeldes sírios contra o governo Bashar al-Assad, apoiado pela Rússia e pelo Irã, só por causa da democracia, só por causa da liberdade de expressão, algo do tipo? Uma região aí que é muito rica em petróleo? Se ligou? Vamos falar agora de uma treta histórica, né? Que é justamente a questão da Palestina, uma região também de muita instabilidade ali na região do Oriente Médio, aquela que envolve os judeus e os palestinos, né? Vamos entender ali inicialmente como tudo isso começa. Os judeus e israelenses ocuparam a Palestina até por volta de 2000 anos atrás, quando houve a chamada diáspora, dispersão dos judeus pelo mundo, motivada pelas conquistas dos romanos em seu território. Vamos aqui para o mapa bem rapidinho. Essa região da chamada Palestina, há cerca de 2000 anos atrás, habitada por judeus, ela foi justamente dominada pelo Império Romano. E o que é que aconteceu a partir disso? Esses judeus se espalharam pelo mundo, esses judeus foram obrigados a deixar essa região. E aí, a partir disso, a gente vai começar a ver o início do conflito, né, por esse território. No final do século XIX, surgiu na Europa o chamado movimento sionista, que lutava pela reunificação do povo judeu em um território independente. Judeus de várias partes do mundo migraram para a Palestina, ocupadas por povos árabes e muçulmanos. A partir do momento, né, que eu vejo, há cerca de 2000 anos atrás, esses judeus serem forçados a deixar essa região, no momento que eles deixam, outros povos, né, como os árabes, né, e os muçulmanos, passam a habitar essa região. Então o que é que acontece? No século XIX, né, quase aí 1800 anos depois, eu vejo justamente esse povo querer se reunificar no seu antigo território. Então começa aí um grande problema. Imagina aí o seguinte: você e sua família têm que viajar, têm que sair de casa, vão ficar fora uns 3 anos. Outras pessoas veem a casa de vocês desocupada, logo no momento que vocês saem, e aí passam a morar na casa de vocês. Tudo bem. 3 anos depois, vocês retornam. Vocês chegam até a casa de vocês e você vê que aquela casa ali ela já está ocupada. O que é que você quer primeiramente? Que aquele pessoal saia. Afinal de contas, até então aquela casa é vista como sua. Legalmente também é vista como sua. No entanto, a gente percebe o seguinte: foi da mesma maneira, né, só que numa temporalidade bem maior, que aconteceu na região da Palestina. Esses judeus, quando tiveram essa intenção, né, quando teve esse movimento de retorno para a região da Palestina, ela já estava ocupada por outros povos, né, outros povos que se apropriaram daquele local. Então o que é que acontece? A partir desse momento, eu vejo justamente um início de um conflito, né, de uma, como poderia dizer, de uma diferença. O pessoal, né, os judeus querem voltar para aquela região, no entanto, ela agora está ocupada por povos de uma cultura, de uma religião também totalmente diferente da sua. O que é que vai acontecer em 1947? Após a Segunda Guerra Mundial, né, o massacre dos judeus por parte dos nazistas, naquele holocausto que a gente bem conhece das aulas de história com a tia Tayana, o que é que acontece a partir disso? A ONU, vendo todo o massacre que esses judeus passaram durante a Segunda Guerra Mundial, ela vai querer propor a criação do Estado de Israel em territórios palestinos, como a gente bem viu aqui nessa região. No entanto, dividindo essa região em 3 partes, no chamado Estado de Israel, para os judeus, Estado da Palestina, para os árabes e muçulmanos, e a Cidade Internacional de Jerusalém. Por que a Cidade Internacional de Jerusalém, professor? Porque a cidade de Jerusalém ela é considerada sagrada para 3 religiões: cristão,
judeu e muçulmano. Ambos os estados ficariam com os territórios divididos, pois a ONU utilizou a concentração populacional como um dos critérios para determinar áreas de cada um. A Palestina ficaria com a faixa de Gaza a oeste e a Cisjordânia a leste, onde havia maior presença de árabes. Israel ficaria com o restante do território. Mesmo os palestinos não aceitando a partilha proposta pela ONU, em 1948, Israel declara sua independência. E é aqui, meus amigos, que o clima vai esquentar ainda mais. A gente vai passar a ver os conflitos armados nessa região. A partir do momento que Israel se declara independente, né, frente a esses interesses desses povos que estavam habitando essa região antes da constituição, de fato, do Estado judeu. E aí, meus queridos, um dia depois de Israel ter declarado sua independência, a chamada Liga Árabe, que reunia o Egito, Síria, Iraque, entre outros países, né, esses aqui, mais especificamente, vão declarar guerra a Israel. Em janeiro de 1949, Israel vence essa guerra e amplia o seu território sobre as áreas que seriam destinadas ao Estado palestino. Ou seja, aquelas áreas que tinham sido destinadas ao Estado palestino, o que é que vai acontecer? Israel vai passar a ter um domínio maior sobre elas, né? Vai passar a dominá-las, na verdade, justamente em virtude de sua vitória nesta guerra. Egito e Jordânia também se apropriaram de áreas palestinas. Jerusalém foi dividida entre Israel e Jordânia, como a gente bem pode observar nesse mapa. A gente vê aqui, por exemplo, o Estado de Israel, né, até 1947, e as áreas onde Israel posteriormente, né, tomou, a região da faixa de Gaza e da região da Cisjordânia. E aqui em rosa, a gente pode também perceber territórios da região do Estado da Palestina, tomados também por países como o Egito, né? E aqui a gente também vai ver a divisão de Jerusalém entre Israel e Jordânia. E aí, galerinha, não acabou por aí. Tem um novo capítulo dessa novela, a chamada Guerra do Yom Kippur. Alguns países reivindicavam a devolução de partes de seus territórios perdidos na Guerra dos 6 Dias. Em 6 de outubro de 1973, no feriado de Yom Kippur, um dia sagrado para os judeus, também chamado de Dia do Perdão, egípcios e sírios atacam Israel, né, de maneira assim, da maneira mais imprevisível possível por parte dos judeus, que eles não imaginavam num feriado tão importante para eles serem atacados. No entanto, Israel contra-atacou, né, e esse contra-ataque, como o próprio livro detalha, foi fulminante. E o país passou a controlar pontos estratégicos da Síria e do Egito. O cessar-fogo foi assinado em 26 de outubro de 73. Com a vitória, Israel manteve os territórios ocupados sob seu domínio. No entanto, né, apesar de Israel manter, de certa forma, esse domínio, eu não diria que os países árabes saíram satisfeitos, né? Mas o sentimento de ter atacado Israel, de ter atacado o exército israelense, de certa maneira deram para eles assim meio que um motivo de orgulho, né? Deram, de certa forma, um ar de, poxa, agora sim, agora a gente pode ficar sossegado. Nós perdemos, mas nós também cutucamos eles. E aí, né, à medida que a gente também tem conflitos, também temos os meios legais, né, os meios mais pacificados de tentar acordos entre esses países. As relações conflituosas e as tentativas de acordo entre o Estado de Israel e o Estado da Palestina podem ser observados na linha do tempo e no mapa apresentado abaixo. A gente percebe o seguinte, a gente bem percebe esse mapa, a gente vai ver aqui as áreas de controle territorial palestino, né, os assentamentos de judeus nessa região, ou seja, a gente percebe que ainda é uma bagunça, não tem nada assim propriamente definido nessa região. Por isso, muitos acordos são selados com o intuito de tornar tudo isso o mais amigável possível, né, como em 79, o acordo de Camp David. Israel e Egito selam a paz com a devolução da península do Sinai aos egípcios. Ou seja, Israel devolve aquele território que havia tomado anteriormente dos egípcios e aí, de certa maneira, ganha o respeito desses egípcios. Tudo bem? Em 1987, as chamadas intifadas, né, a primeira intifada, que é a Revolta das Pedras, a população palestina enfrenta o exército israelense com pedras. Em 1993, temos o reconhecimento mútuo de Israel e Organização para a Libertação da Palestina, chamada OLP. 94, temos o Tratado de Oslo, a administração da faixa de Gaza e da cidade de Jericó para a Palestina. A OLP é substituída pela Autoridade Nacional Palestina.
Em 2000, a gente vai ver uma nova escalada de conflitos, a ocupação israelense em partes da Cisjordânia e o cancelamento de algumas concessões do Tratado de Oslo, assinado há 6 anos antes. Em 2004, temos a transferência de colônias judaicas da faixa de Gaza para a Cisjordânia. Israel inicia a construção de um muro separando israelenses de palestinos. A morte de Yasser Arafat e enfrentamento entre Hamas e Fatah pelo controle político da ANP. Ou seja, a gente vê aqui dois grupos, árabes duelando, meio que se enfrentando pelo controle político da chamada Associação Nacional da Palestina. O Hamas assume a faixa de Gaza e o Fatah a Cisjordânia. Em 2009 temos a retomada de negociações. No entanto, de 2014 até hoje, até os dias atuais, temos ataques, sequestros e assassinatos, foguetes e bombardeios nessa região. Do Estado tanto palestino como do Estado judeu, um atacando o outro. Em junho de 2014, os ataques de ambas as partes recomeçaram, com o lançamento de foguetes do Hamas a alvos israelenses e bombardeios de Israel à faixa de Gaza. Como Jerusalém é considerada sagrada pelo judaísmo, pelo islamismo e pelo cristianismo, a ONU manteve a cidade como território internacional. Apesar da resolução, Israel continua a reivindicá-la como sua capital. Em 2017, os Estados Unidos reconheceram Jerusalém como a capital de Israel e autorizaram a transferência da embaixada do país, anteriormente localizada em Tel Aviv. 128 países votaram na ONU contra a decisão do presidente Donald Trump e apenas 8 o apoiaram. Professor, mas por que essa decisão do Donald Trump de transferir a embaixada norte-americana de Israel, da cidade de Tel Aviv, para Jerusalém, foi tão polêmica? Porque, gente, a partir do momento que ele transfere uma embaixada norte-americana de Tel Aviv, em Israel, para Jerusalém, ele passa a considerar Jerusalém como se fosse uma cidade completamente de Israel. Então o que é que acontece? Há, de certa maneira, um desrespeito com aqueles outros grupos que também se sentem como também veem aquela cidade importante para eles. E aí eu vejo justamente a partir dessa decisão as tensões aumentarem. Quer saber quem quase fez igual? O Brasil. O Brasil pensou, de certa maneira, anunciou a possibilidade de transferir a sua embaixada no território israelense para Jerusalém. E a partir do momento que o Brasil fez esse anúncio, a galera do Oriente Médio, os países árabes ali olharam assim para o Brasil e... Ei, Brasil, tá de vacila? Meus queridos, finalizamos por aqui a nossa aula. Façam as atividades propostas na agenda de vocês. Em caso de dúvidas, me procurem nos horários adequados do Plantão Tira Dúvidas. Até lá, um grande abraço. Fiquem com Deus e tchau, tchau.